Oi, voltei depois de tanto tempo, né? Mas estamos de volta e vamos focar no assunto do vídeo de hoje, que é para falar sobre pós-graduação, especializações depois do período da graduação. Relações internacionais acaba abrindo muitas possibilidades e áreas de atuação diversas, o que pode deixar a gente um pouco confuso. Então eu acho importante falar sobre essas questões, até porque estou inserida nesse meio, então acaba refletindo um pouco da minha experiência junto com vocês também. Para começar o início de tudo, já tem um outro vídeo aqui no canal comparando mais objetivamente diferença entre mestrado, MBA e outras coisas. Vou deixar o link aqui em cima se você ainda não assistiu, mas vamos focar no vídeo de hoje que tem muita coisa pra gente conversar ainda. Eu separei alguns tópicos que eu acho que são importantes para delinear quais os caminhos que você quer seguir. Aqui a gente está falando sobre pós-graduação em específico, mas isso não quer dizer obrigatoriamente que você precisa fazer uma depois que você terminar a graduação. Tudo depende dos seus objetivos, das coisas que você tem interesse. Conheço gente que terminou uma graduação e foi fazer outra graduação. Conheço gente que terminou a graduação e vai abrir um próprio negócio, enfim, são vários os caminhos. Aqui o foco é para falar sobre pós-graduação, mas isso não te limita como se essa fosse a única opção para fazer depois da graduação. Esse é um caminho muito pessoal e são escolhas que a gente tem que fazer olhando muito para as nossas necessidades e objetivos. Mas focando em pós-graduação, acredito que diante da universalidade e da quantidade de cursos que a gente tem espalhados por aí, o ponto principal é você entender qual é o seu principal objetivo. Se é seguir em carreira acadêmica, quais as áreas que você tem interesse em atuar, pensar até mesmo em possíveis instituições. Isso pode te ajudar a delinear qual seria o formato de curso, de mestrado, de pós-graduação que se encaixaria melhor nas suas necessidades e naqueles objetivos que você tem a longo prazo. Então o formato acaba sendo muito pessoal, assim como as outras áreas e os outros pontos que a gente vai falar a seguir, mas depende muito das suas necessidades. Assim como a escolha de qual área seguir. Relações internacionais abre um leque enorme de possibilidades de política, ciência política, geografia, história, marketing, comunicação, enfim, é um direito, é um campo enorme de possibilidades e escolher qual se encaixa melhor nos seus objetivos também é uma questão de autoanálise. Acho que depende muito da gente entender um pouco das coisas que a gente fez durante a graduação. Isso pode ajudar na escolha, os trabalhos que você mais gostou de fazer, os estágios que você mais gostou de participar, os eventos que você mais esteja inteirado. O TCC é um ótimo ponto pra gente observar. Eu realmente gostei daquele assunto, eu tenho interesse nessa área de pesquisa. Isso pode te ajudar a se situar e identificar quais são as áreas que você tem interesse. Uma coisa que eu acho super importante falar é que, independente de para onde você vá seguir, relações internacionais nunca vai sair de você. Então, eu tinha um receio muito grande de buscar outras especializações ou tentar outras áreas que fossem agregar ao meu conhecimento de relações internacionais na graduação, como se isso fosse anular os 4 anos que eu fiz de curso, e na verdade é o contrário. As coisas vão se complementando e esse é o objetivo de uma especialização, de uma pós, de um mestrado, é fazer com que você se adentre cada vez mais em um nicho específico e que você se torne cada vez mais especialista naquele assunto, mas isso sem eliminar todo o conhecimento que você teve em períodos anteriores, em cursos anteriores. Por isso que eu digo que qualquer atividade acadêmica ou atividades extras que possam trazer conhecimento para você são super essenciais, não só na sua vida profissional, mas também na acadêmica. Todo conhecimento que a gente tem acaba se relacionando de alguma maneira nos assuntos em que a gente está inserido. Eu acho importante a gente quebrar esse tabu de que fazer ou olhar para outras áreas para se aprofundar naqueles quesitos vai fazer com que relações internacionais seja esquecido. Na verdade, ele sempre vai estar ali, a sua visão múltipla de mundo, de poder enxergar as coisas por várias possibilidades diferentes, vai te abrir possibilidades independente da área que você quiser seguir, seja outra área, seja relações internacionais. Então, não se esqueça disso. O conhecimento que você obteve, ele vai continuar lá, ele não vai sumir e a ideia é que outras coisas venham para agregar. Tem várias opções, gosta de várias coisas e realmente não sabe o que escolher. Uma coisa que tem me ajudado muito é sentar, colocar no papel as possibilidades, os cursos e buscar onde que tem esses cursos. Eu quero fazer fora do Brasil, eu quero fazer no Brasil, quais as cidades que tem, quais as universidades que oferecem, quais são os tipos de cursos, valores, tem bolsa, não tem bolsa. E fazer uma pesquisa de campo mesmo para identificar
quais são as possibilidades que você tem, palpáveis mesmo. É muito difícil a gente falar, eu acho que eu quero uma pós de relações internacionais, eu acho que eu quero uma pós de marketing. E ficar por isso mesmo, a gente precisa colocar a mão na massa, identificar, colocar na balança, isso vai dar certo pra mim, isso talvez daqui a alguns anos pode entrar no meu plano, mas nesse momento não dá. Quais são as outras opções que eu tenho agora? Então é muito uma análise de entender o que eu posso fazer agora com as coisas que eu tenho e se planejar para o futuro também, para que a gente esteja preparado e que tenha objetivos a curto, médio e longo prazo. Em relação à área específica, não existe certo ou errado, não tem algo que você está fazendo perfeitamente e isso você não pode fazer. Assim como eu disse várias vezes durante esse vídeo, são escolhas muito pessoais. E as coisas vão funcionar se você se identificar que aquilo realmente é pra você e se ver fazendo ou trabalhando com aquilo. Eu acho que tudo isso tá muito interligado. Então não existe uma área super certa ou área super errada ou uma receita mágica que vai fazer com que você seja super bem sucedido se você fizer aquela porção. Não funciona assim. Para cada um existe uma receita diferente e cada um vai encontrar resultados diferentes usando os ingredientes que a gente tem. Olha essa analogia, gente. Então, é muito pessoal e acho importante a gente olhar para os outros e buscar ajuda, referências ou tirar dúvidas para se situar mesmo, mas sem esquecer de que o principal é o seu objetivo e as coisas que você realmente tem interesse em fazer. Outra questão que possa surgir é fazer presencial ou à distância. Minha opinião super particular é que... se é uma opinião é particular, né? Enfim, é que depende muito do estudante, independente de qual sistema você estiver fazendo, depende muito do que você está fazendo para maximizar a sua busca por conhecimento. Não necessariamente você precisa ficar preso à sala de aula, a fazer trabalhos e aquilo, as atividades que são inerentes a uma pós-graduação, uma especialização, normalmente. Isso não te impede de buscar informações e acrescentar conhecimento em outras vias, não só para quem faz EAD, mas também para quem faz presencial. Acho que independente do formato que a gente tiver inserido, o principal objetivo é fazer com que você esteja cada vez mais inserido em ambientes em que você possa absorver conhecimento e ajudar e dar sua contribuição da mesma forma. Não é só a sala de aula, não é só o ambiente virtual, é estar inserido em outros espaços para buscar outros tipos de conhecimento e agregar cada vez mais. Então, acho que nesse quesito o formato pode variar e depende muito das necessidades e das oportunidades que a pessoa tem no momento. É difícil responder EAD ou presencial porque, mais uma vez, eu acho que essa é uma resposta pessoal. Acho que a gente não pode se limitar a coisas específicas e fazer com que isso seja um impedimento para que a gente busque conhecimento. O importante é que você esteja sempre em constante aperfeiçoamento e busque sempre tentar compartilhar o que você sabe com outras pessoas, ajudando, seja no trabalho, em grupos sociais, na sua família, com amigos, e fazer com que isso extrapole para além da sala de aula, que é o ponto inicial, mas não pode ser o ponto final. Demorei a falar sobre esse assunto por aqui porque eu queria estar vivendo a situação, ou pelo menos ter uma ideia mais palpável do que aconteceria no futuro antes de colocar as coisas no papel e identificar as coisas que me ajudaram a escolher um curso, uma pós-graduação, uma especialização de fato. Daqui a algumas semanas eu vou iniciar um MBA em comunicação e mídias. Caraca, isso não tem nada a ver com relações internacionais, mas tem muito a ver comigo e muito a ver com os campos de estudo, os focos que eu tive durante a graduação. Então, assim como eu disse, as coisas estão muito relacionadas. A gente só precisa olhar com um pouco mais de carinho para as atividades que a gente se envolve, não só na academia ou na graduação, mas na nossa vida mesmo. Isso vai nos dar muitas pistas e ajudar a fazer conexões com áreas diferentes, mas que na verdade podem ter tudo a ver. A gente faz relações internacionais, ou pelo menos que tem um contato com o assunto, sabe o tanto que os assuntos estão interligados, o tanto que os países e as relações estão interligadas e por que não continuar aprofundando nessas especializações e buscar fazendo cada vez mais conexões. É isso, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem alguma dúvida, volte informações ou nos comentários, fiquem à vontade. E semana que vem a gente tá aqui de volta. Se inscreve no canal para os próximos vídeos, segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!